Olá, meus amigos, meus irmãos, meus seguidores. Acho que muitos já estão se perguntando: cadê ela? Que não está fazendo mais, está passeando tanto, está curtindo tanto, que não está fazendo mais o vídeo. Não, não é isso. Eu estou já preocupado com vocês também, porque o problema é que eu estou bem na Suíça, mas pelo fato de estar sempre em um lugar ou outro, então, com outras pessoas, às vezes não tem o momento de eu poder continuar fazendo o vídeo ou continuar tendo painel, mas preocupado com vocês, eu disse, hoje eu vou dar um tema avulso de uma das meditações do que Deus falou no meu coração. Acho que vamos sair um pouco do nosso programa, às vezes, onde eu estiver aqui na Suíça, que eu puder fazer o painel com as figuras, eu terei o prazer de continuar, quero muito continuar, certo? Mas a obra não pode parar, né? E independente disso, nós vamos fazer um tema realmente muito interessante do que Deus tem falado no meu coração. É um salmo muito conhecido de todos e muitas vezes nós lemos a Bíblia por ler e despercebido passamos de tantas coisas maravilhosas que Deus tem para a nossa vida, não é verdade? Mas em um momento do meu deserto que passei muitos anos atrás, este salmo foi um dos salmos que Deus me ensinou a orar dentro da palavra. Porque muitas vezes nós oramos a Deus e fazemos como se fosse uma oração rotineira. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus me ajude, Deus me proteja, Deus dê um trabalho para o meu filho, Deus visite minha filha, visite minha avó. E parece que estamos dando um monte de ordem a Deus, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E às vezes a gente nem percebe, porque nós às vezes aprendemos a orar como vemos outros orando dentro da igreja ou nos ciclos de oração. Mas muitas vezes esquecemos de orar como a palavra de Deus nos ensina. E essa estratégia que Deus me deu de orar na palavra, ela foi muito profunda para mim. E eu queria abrir a Bíblia em Salmos 46. É um capítulo muito conhecido, mas eu quero dividir com vocês uma outra maneira de orar, de falar com Deus, para que a gente possa sair das nossas rotinas. Porque muitas vezes oramos e nós mesmos sentimos pesados e achamos que não recebemos resposta de oração porque estamos tão apegados ao problema e oramos da mesma maneira sempre naquele ciclo vicioso de orar a mesma coisa diante de Deus, como se Deus muitas vezes fosse mudo, surdo de ouvir nossas orações. Deus não é surdo, Ele está ouvindo. Mas quando a gente ora dentro da palavra, você termina saindo como se fosse um leão. Verdade, como um leão preparado para guerrear contra as hostes, contra as potestades celestiais, como a Bíblia fala. Então vamos ver isso, tá? Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos voltar para o primeiro versículo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Onde tem meu, eu, ou o nome de Davi, ou o nome de Gideão, o nome de um servo do Senhor, você pode colocar o seu nome, você pode colocar o nome de seu pai, de sua mãe, alguém da sua parentela em oração, nome de seus filhos. Por exemplo, você está declarando por fé. Aqui diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, ele diz que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, eu posso dizer, você pode botar o nome de sua família. Deus é o socorro de minha mãe. Deus é o socorro e fortaleza de minhas filhas. Posso dizer o nome delas. Deus é o socorro e fortaleza do meu pastor. Deus é o socorro e fortaleza daquele que está doente no hospital. Deus é o socorro e fortaleza do nosso presidente. Deus é socorro bem presente na minha angústia, ainda no primeiro versículo. Deus é socorro bem presente na angústia daqueles que estão enfermos, daqueles que estão com depressão. Deus é socorro bem presente na angústia. Você pode botar o nome do seu marido, você pode botar o nome de seu filho. E aí a gente diz, versículo 2 diz: não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Eu não tenho que temer as enfermidades. Aqui diz: eu não tenho que temer as enfermidades, os problemas financeiros, não tenho que temer os problemas familiares ou os problemas espirituais que venham sobre mim, sobre a minha vida. Eu não tenho que temer isso. Versículo 3 diz: ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que tudo isso aconteça, ainda que os montes se abalem, ainda que os problemas venham, ainda que o coronavírus venha, ainda que as enfermidades venham sobre mim, ainda que o que vier, a tempestade, eu não tenho que temer. Por quê? Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A Bíblia diz que o rio de Deus, ele está em nós. O rio, ele não é água parada, ele é água fresca, né? A água é sempre nova, sempre fresca, é uma corrente que vai passando, e se cai uma folha, ela vai limpando, vai levando tudo. O rio de Deus em nós, ele está nesse lugar, ele vai mudar a nossa vida, ele vai mudar a situação que está acontecendo, ele vai curar. Então, ele vai tirar o que está acontecendo, ele vai tirar toda a ferida, toda a mágoa do seu coração, toda a angústia, toda a tristeza, toda a depressão. Todo problema vai ter que sair, porque no rio de Deus as águas também não são paradas. Depois, versículo 5 diz: Deus está no meio dela. Deus está no meio de mim. Deus está no meio de ti. Deus está no meio dessa situação que você está passando agora. Deus está vendo, porque Ele está contigo. Então, Deus está no meio de minhas filhas. Deus está entre meu pastor. Deus está entre nossa nação, nosso presidente. Deus está perto de você. Se você está no leito, se você está angustiado, se você está com depressão, se você está com problema financeiro, se você está passando uma situação que você não vê saída, Deus está aí com você, Ele é a saída. Veja o que versículo 5 ainda diz: Deus está no meio dela, não serei abalada. Então eu posso declarar: eu não vou ser abalada com o problema que eu estou passando. Eu não vou ser abalada com a situação que eu estou passando. Minhas filhas não vão ser abaladas
com os problemas que estão passando. Minha família não vai ser abalada. E se eu declaro palavra de vida, vai acontecer vida. Porque a palavra de Deus diz que tudo que a gente fala tem poder de vida e de morte. Então, se eu declaro vida, vai ser vida. E Jesus é a vida eterna. É a vida que o mundo está precisando. A vida que as pessoas estão vivendo hoje, nessa angústia, nesse desespero, medo da morte por causa do coronavírus, medo das finanças de muitas firmas que fecharam, medo de perder seu emprego, medo de perder seu marido, medo de perder talvez seu filho. O pânico, o medo tem assolado as pessoas. Mas olha, Deus diz aqui, Ele está no meio dessa situação. E se eu confio em Deus, eu não vou ser abalada, porque Ele é quem guerreia as minhas guerras. Ele diz que Ele luta por mim. E eu tenho que descansar simplesmente nele, deixar Ele fazer. Confiar nele e deixar Ele fazer. E aí ele diz aqui também, versículo 5, Deus a ajudará. Então, Deus me ajuda. Deus vai lhe ajudar. Ele diz, até o romper da manhã. Então, isso significa dia após dia, manhã após manhã. Talvez você não sente Deus perto de você, porque você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Como você pode confiar seus problemas? Você faz por suas forças. Mas um dia suas forças se acabam. Um dia pode acontecer de você adoecer, de tanto lutar pelo trabalho. Luta pelo trabalho, pelo dinheiro. O trabalho exige tanto de você. E você se doa, se dá demais pelo trabalho. Mas um dia vem a consequência no corpo. Vem a enfermidade, vem o cansaço e você não vai suportar. Talvez você é jovem e ainda suporta, mas mesmo os jovens também se cansam, não é verdade? Mas aqui 3 coisas ele fala no versículo 5. Ele está no meio de nós, não serei abalada e ele me ajudará. Que palavra! Que palavra poderosa! E se a gente crê nessa palavra, a gente vai ver que ela realmente faz efeito na nossa vida. Versículo 6 diz que ele se levanta e a sua voz e a terra se derrete. Ele pode levantar nesse momento a favor de você e fazer derreter todo esse problema que você está passando. Fazer cessar toda essa enfermidade, todo esse problema que você está passando. Ele levanta a sua voz. Se Deus tocar o dedo ou uma palavra do Senhor, a terra se desfaz. Ele é Deus e acima de Deus não existe outro. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é teu Criador. Ele é meu Criador. Ele é o nosso Criador. Ele tem tudo na palma de suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e muitas vezes nós passamos situações porque queremos viver a nossa maneira e não deixamos se colocar nas mãos de Deus. Depois, versículo 7 diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então eu posso orar e dizer, Deus, obrigada, porque esse Senhor dos exércitos, o que é exército? Exército é um grupo de soldados que vão para a guerra. Nós temos lutas espirituais, guerras espirituais que nós passamos na nossa vida. Guerras e lutas financeiras, problemas, enfermidades, como nós falamos, tudo isso são guerras. Mas o Senhor dos exércitos, ele faz cessar a guerra. Ele está conosco. É promessa de Deus que Ele está conosco. E se eu creio, eu vou sentir isso na minha vida. Creia tão somente que Ele está pertinho de você e Ele quer te ajudar também. Então, se você disser, Senhor, eu sei que Tu estás perto da minha mãe. Eu sei que Tu estás perto da minha filha. Eu sei que Tu estás perto daqueles que estão nos hospitais, na UTI, daqueles que estão com corona. Eu sei que Tu estás perto do nosso presidente. Eu sei que Tu estás na nossa nação. Tu estás nessa nação, a Suíça também. Tu estás dentro de cada lar. Tu visita cada lar.
Tu estás vendo todas as coisas. E teu coração tem se entristecido pelo tipo de vida que as pessoas estão vivendo. Uma liberdade libertina. E não a liberdade de paz. Mas liberdade sexual, liberdade de drogas, liberdades de pornografias, liberdades de álcool, liberdades de sexo, de tudo aquilo que não é bom. E se prende cada vez mais a muitas outras correntes na vida que se tornam muitas vezes difíceis de quebrar. Mas quando a gente ora dentro da palavra e vê que Deus está no meio dessa situação e Deus pode dar resposta, Ele nos ajuda, Ele não permite que nada nos abale se a gente confiar nele, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o dono. Ele é o teu dono. Que você queira ou não, Ele é teu Deus. Ele é Deus sobre a tua vida, mas você não está aceitando Ele como teu Deus. E um dia, todo joelho vai se dobrar e ver quem é Deus de verdade. Então, se eu tenho paz no meu coração, se eu oro e digo, Deus de Jacó, aqui tu diz que tu és o nosso refúgio. O que é refúgio? Refúgio é proteção, é segurança, é abrigo. E Ele é assim para a nossa vida, se a gente confia nele. E nesse momento que eu estou aqui tão longe do Brasil e de minha família ali também, com parte de minha família aqui, eu posso orar e dizer, Deus dos exércitos, tu estás aqui comigo, tu estás com minha família aqui e tu estás com minha família lá no Brasil. E isso me dá paz, me dá tranquilidade, porque eu sei que Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Versículo 9 diz, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. O homem não pode levantar uma arma se não for permissão de Deus. Sim, Deus respeita o livre-arbítrio. Muitas coisas estão acontecendo porque Deus respeita o livre-arbítrio. O homem acha que é dono de tudo, tem poder sobre todas as coisas, mas não, ele é limitado, ele só vai até onde Deus permite. Deus tem o senhorio sobre nossas vidas. Então, Deus permite a guerra e Ele faz essa guerra. Há guerras espirituais na tua vida que precisa ser solucionada e precisa da ajuda de Deus. Não se vai um soldado só para a guerra, tem que ir muitos. E há muitas guerras espirituais na nossa vida, e a Bíblia diz que nós lutamos não contra as potestades da terra, mas do ar, que são muitos, os espíritos malignos que tentam nos destruir. E nós temos que guerrear contra essas hostes celestiais, da maldade, do pecado, da destruição, da desgraça na nossa vida. Mas aqui Ele faz cessar. Se eu confio nele, digo, Senhor, toma, eu não aguento mais, faça por mim. Me dê a resposta, eu preciso. Aqui também diz que Ele quebra o arco. Ele quebra o arco do forte. Satanás lança lanças sobre nossas vidas. Palavras, famílias, muitas vezes que lança palavras contra seus filhos. Palavras de maldições são lanças que destrói a vida dos filhos, que destrói a vida dos pais. Lanças de maldições, de ódio, de raiva, de amargura, de rancor contra o outro, que essas lanças querem nos destruir de união. Mas eu, como serva do Senhor, e você, como servo do Senhor, você, em nome de Jesus, pode fazer, não permitir que essas lanças cheguem à sua vida. Você pode permitir que essas lanças não cheguem à tua família, a teus filhos, no poder da oração da palavra de Deus. Aleluia. E é assim que Ele faz. Ele corta a lança. Ele quebra o arco e corta a lança.
quando no nome de Jesus nós trazemos todos os nossos problemas e nossas dificuldades. Ele queima os carros no fogo. A palavra de Deus é fogo consumidor. Ela é fogo, ela queima toda a obra de Satanás, sim. E ela tem poder de quebrar toda a obra na tua vida, tudo aquilo que está ruim, tudo aquilo que está mal, que você vê que agora você não consegue mais. Vai a Jesus, ele é a resposta. Depois ele diz aqui no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu posso dizer a mim mesmo, ao meu coração, aquieta, alma minha. Descansa, alma minha. Espera, alma minha, no Senhor. Senhor, aquieta o coração da minha mãe. Senhor, aquieta o coração de minhas filhas. Senhor, aquieta a minha mente. Tranquiliza a minha mente dos maus pensamentos. Tranquiliza a mente de minhas filhas dos maus pensamentos. Tranquiliza a mente de minha mãe, de minhas sobrinhas, de minhas primas. Tranquiliza o coração, a mente do nosso presidente, dê sabedoria, dê estratégia, dê sabedoria estratégica ao presidente desta nação na Suíça. Tranquilize, Senhor, os corações. As pessoas estão desesperadas e em angústia. Mas a palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus. Você pode estar adorando talvez a outros deuses de imagens feitas por mãos de homens, feitas por esculturas, talvez fazendo até iogas, meditações que não levam a Deus. Não leva, porque Ele é Deus. Ele é o único que deve ser adorado e glorificado. Então, essas orações, esses outros caminhos não levam a Deus. Por mais que a gente tenha boas intenções em fazer, com boas intenções não adianta. Só através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio trazer a salvação, através da sua morte na cruz do Calvário. Então, se você está desesperado hoje, se você está angustiado, se você tem lutado tanto e você não tem visto resposta, saiba que Deus quer quebrar o arco do forte, as armas, as contendas, as angústias, destruir as enfermidades que têm se levantado, ou palavras de maldições que você tem recebido, ou que muitas vezes até os pais dizem com os filhos e não vê o poder da palavra. Muitas vezes a mãe diz, esse menino não tem jeito não. Mas com Deus tem jeito. Essa menina é muito safada. Safada significa imoral. E quando crescer pelo poder dessas palavras, eles vão ser assim. E depois você, mãe ou pai, está chorando. Eu não ensinei meus filhos assim. Mas a palavra que você profetizou contra o seu filho, chegou o dia em que ela fez um grande efeito. E nós somos responsáveis. Nossos filhos são herança do Senhor. Sim, Deus confiou nas tuas mãos, teus filhos. Pai, mãe, avô, avó que fica com filhos. Nós, servos do Senhor, ministros da palavra do Senhor, nós nos confiou também isso. Então, nós temos que ensinar que realmente o Senhor tem o poder de fazer acontecer o contrário do que o homem faz. Você pode lutar. Lute, mas você vai se cansar. Mas em Cristo você não precisa lutar. É só entregar. Que lindo! Enquanto sem Cristo você luta, você se cansa. Mas com Cristo você chega perto dele, Senhor, toma. Tira esse fardo de mim. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me dá uma solução, me dá uma resposta. Eu não sei o que fazer. E aí ele diz, aquieta, filha minha. Descansa, filha minha. Espera, filha minha, no Senhor. Como diz Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É tudo, não é só algumas coisas na sua vida, não. E eu tenho experimentado isso. As lutas vêm,
A tristeza vem, as palavras tristes que vêm sobre a minha vida, querendo me destruir. Mas eu digo calado, eu digo, toma, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor. Faça ela conhecer a Ti. Faça elas viverem em Ti. Porque só Jesus pode dar paz no coração nesse mundo que estamos vivendo, né? Ele diz, eu sou Deus. Então, se ele diz que ele é Deus, sou eu que faço. Sou eu que ajo por ti. Sou eu que luto e pelejo por ti. Sou eu que guerreio as tuas guerras se tu confiares em mim, se tu entregares tudo na minha mão. Então, confia no Senhor, a fim de que o nome dele, diz aqui, seja exaltado na tua vida, que outros possam ver Jesus na tua vida. Não é verdade? E aí, ele diz aqui, quando você entrega ao Senhor, você vai ver ele agir por você. Ele vai agir por tua família. Ele vai agir e o nome dele vai ser glorificado na tua família, na tua vida, no teu ministério, em tudo que você fizer no teu trabalho. Depois o versículo 11 repete o mesmo versículo 7. De novo ele diz, o Senhor dos Exércitos está comigo. Sim, quando muitas vezes me sinto só, ou desprezada, ou rejeitada, eu digo, Senhor, Tu estás comigo. Deixa eu sentir, abraça minha alma. Senhor, eu sei, Tua palavra não mente, e Tu não mentes. Eu tenho essa paz no meu coração. Tu diz, o Senhor dos Exércitos está comigo, o Deus de Jacó. É o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, é o mesmo Deus de hoje, que fez tantos milagres, e Ele quer fazer um milagre na tua vida hoje também. Ele, com o seu exército poderoso, faz fazer por nós todas as coisas. Com suas armas espirituais, no Senhor você tem vitória, mas com suas armas carnais, por suas próprias forças, você será derrotada. Qual é melhor? As armas espirituais em Cristo Jesus ou as armas carnais sendo derrotado? Em vão. Luta, luta, luta e não leva nada. Tudo fica. Né? Então, trabalhe pela sua alma e pelo seu espírito. Então, quando a gente orar, vamos colocar sempre em oração dessa maneira. Deus, assim como Tu és o meu refúgio e fortaleza, Tu és da minha família. Assim como Tu és o meu Deus, estás no meio de mim, Tu estás na minha casa, na minha família. Tu estás me ajudando, Tu estás ajudando minha família. Mas abre os olhos espirituais deles para que eles possam ver quem Tu és e o que Tu fazes. Porque Tu és grande e Tu és poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou esperamos. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, Deus grande, Deus eterno, Deus forte, Deus maravilhoso. Tua palavra é real e verdadeira. Deus, Tu és o nosso refúgio, socorro bem presente em toda a situação. Tu estás no meio de nós, Tu não deixa que o mal nos venha atingir, nos abalar, nos prejudicar quando confiamos e descansamos em Ti. Obrigada porque Tu guerreias nossas guerras, Tu tens tudo no Teu controle. Eu posso esperar, eu posso descansar, eu posso confiar nesse Deus e saber que Ele tem o melhor para mim. E Ele tem o melhor para você também. Jesus te ama. Deixa Ele fazer para você, deixa Ele trabalhar na sua vida. Experimente. Se você tentar pelo menos, por que você não tenta? Faça uma experiência. E eu garanto que você não vai se decepcionar. Talvez você está buscando em outros caminhos a solução. E você não foi no caminho certo, que é através da palavra de Deus. Mas Ele hoje te diz, vinde a mim, filho. Vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Às vezes eu acho que eu vou dar uns temas avulsos assim,
onde eu estiver com oportunidade de dar as histórias bíblicas, nós vamos fazer também. Mas eu não quero parar o nosso trabalho, tá bom? Orem por mim e Deus os abençoe. Tchau!